A gente esbarra em obras como essas aqui, né, que o Matheus falou, são perenes, né, são assim, atemporais, né, e os caras conseguiram contribuir de uma forma, né, que influenciasse, né, vários arquitetos no mundo todo, né, a arquitetura em si, mas a gente fica com a pergunta, né, a pergunta que a gente fica assim, e depois da Bauhaus, o que que a gente fez? O que que aconteceu depois? Como que as coisas se desenvolveram? Essa foto, ela é legal, né, igual o Matheus estava falando, na comparação, né, entre a arquitetura e a parte automobilística, né, é que a gente, se a gente, inclusive nós vamos pegar esse exemplo, né, de como que a indústria automobilística foi se desenvolvendo, até para a gente fazer essa comparação. Então, ou seja, a Bauhaus chegou num ponto, propôs uma série de coisas, né, coisas que quebraram uma série de paradigmas, de conceitos que vinham, né, caminhando lá para trás, e propôs isso, e depois disso, o que que aconteceu? Como que a gente está hoje, né? Como que a gente foi caminhando? Então, vamos pegar o exemplo lá da parte automobilística. Passa aí. Esse é um Ford 1930. O produto, né? Esse é o produto, e a gente tem... Essa é uma linha de montagem em São Paulo de 1930. Isso aí é um carro mais moderno que tem agora, que é o Tesla Cybertruck 2020. E essa é a linha de montagem da Tesla. Então a gente vê que o processo de construção da indústria automobilística, o carro é do futuro, a construção do carro é do futuro. Esse aqui é um zigurate, a gente aprendeu lá na aula de história, né? Uma das primeiras construções que a gente tem registradas na época da Mesopotâmia, o pessoal tinha colheita, depois tinha enchente. Então eles tinham que guardar a comida, no mesmo lugar que guardava a comida, tinha lá a parte religiosa e tudo mais. E isso aqui é o jeito, é a primeira construção que a gente tem notícia. E, curiosamente, ela é feita de tijolo sobre tijolo. É um dos métodos mais antigos de construção, né? Vamos falar assim. Então, a gente, voltando, né, voltando no slide, você vê lá o zigurate, vê a forma construtiva, né? Ou seja, os elementos construtivos aplicados ali. Ou seja, a gente tem um elemento que ou seja, empilhando blocos. Nós estamos empilhando blocos, né? Temos lá empilhamento de tijolos, vamos falar assim, né? E descendo aqui, então, ou seja, seguindo o mesmo raciocínio de produto, né, e processo, a gente está voltando um pouco atrás na parte da construção, vou falar assim, da arquitetura. Isso aí é a maneira como a gente supõe que eles fizeram aquilo ali 3.000 anos antes de Cristo. Você vai identificar aí várias ferramentas que a gente usa até hoje, né? Parece que tem um prumo ali, uma lata de pedreiro, tem um cara sentado ali que não faz nada, parece que está contando alguma coisa. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? O sujeito no canto ali direito superior, todo mundo está trabalhando, ele ali está parado ali, né? Isso aqui eu peguei num site de render. É interessante site de render, né? Que você faz uma coisa super realística, mas sem muito compromisso em como construir aquilo. Mas esse tipo de design, a gente estuda para fazer isso, né? A gente, como arquiteto, o que a gente quer fazer é um negócio massa, assim, um desenho marcante e tudo mais. E a expectativa da turma é de sair da faculdade e projetar alguma coisa, agora vamos fazer alguma coisa arrojada, vamos... O que a gente quer como arquiteto é fazer um desenho desse aí, massa, sair com esses negócios construídos e tal. A gente não quer formar em arquitetura para fazer render. E aí a gente tem um problema que a galera que constrói as nossas coisas hoje é praticamente a mesma galera que estava lá na Mesopotâmia, 3.000 anos atrás.
A gente tem aí um sistema construtivo de empilhar tijolo que está perdurando aí há 3.000 anos. É interessante porque a gente traz isso agora, porque essa é a nossa realidade, né? A gente está trazendo isso para a realidade, né? Vamos falar assim, que a gente conhece do Brasil. Então, a gente, comparando ali produtos e processos, aquela pergunta, né, que a gente fez lá no começo, de assim, depois da Bauhaus, o que aconteceu? A gente vendo essa foto, ou vendo que a gente, né, vê ao longo do tempo, né, principalmente aqui a nível de Brasil, vamos falar assim, né? Parece que a gente parou no tempo, ou então que a gente ou andou para trás, né? retrocedeu, exatamente, retrocedeu. Então, você sai com a expectativa de fazer alguma coisa, né? E você tem, ou seja, você se depara com um sistema, com uma forma de fazer que ainda parece que está bem arcaica, né? Então, assim, a gente tem uma discrepância e a pergunta ainda fica lá: o que é que nós fizemos depois da Bauhaus? Né? O que é que a gente conseguiu evoluir? Você pode até falar entre isso aqui e isso aqui, mudou muita coisa, né? Agora o tijolo é cozido, antes o tijolo era cru, agora a gente tem cimento, concreto, mas a gente tem a betoneira, a gente tem aí um tanto de técnica que a gente usa, mas o que a gente está fazendo há 3.000 anos, basicamente, é empilhar tijolo. Então, passando para o próximo, o que a gente entende, né? Assim, o que a gente entendia, né? De experiência própria, né? Assim, a gente queria, né? A gente quer, né? Todo arquiteto quer ver aquilo que projetou sendo construído. A gente tem esse anseio, né? Então você tem um sonho. E a gente aprende um tanto de coisas na faculdade, sai e às vezes tem um descolamento aí, né? Da questão da realidade, né? E daquilo que a gente tem proposto, né, do sonho, da realidade, e às vezes podem sair, né, da faculdade achando que desse croquis acontece. A gente faz uma mágica e você vai pum, ver. tá a obra construída. Eu lembro que meu sonho era isso, quando eu estava aí no lugar de vocês, vendo palestra e tudo mais, Semana da Arquitetura, a gente queria mesmo, estava nem aí como é que o negócio ia ser feito, porque a gente queria fazer uns desenhos muito doidos e dar para alguém construir. Então, é o seguinte, vendo isso, na verdade, né, esbarrando nessa situação de experiência própria, né, vendo a questão de processos, vendo o que tinha de limitação, inspirados, inclusive, né, inspirado pela Bauhaus, pelo que a Bauhaus propôs, né, de questionamento de uma série de conceitos, de sistemas, de industrialização. Então, você vê uma série de propostas. Então, a gente, em cima disso, cheio de ideias também, ou seja, como que a gente poderia trazer do desenho, né, para a realidade, para nós estava claro, ficou óbvio que a gente tinha que juntar essas duas coisas, ou seja, nós vimos lá o primeiro, o croquis, né, a arquitetura. A gente estava cansado de desenhar isso e chegar lá na obra e encontrar esses caras da Mesopotâmia lá construindo. E aí a gente tem lá, ou seja, da arquitetura, né, mágica, mais construção, ou seja, a gente viu que não dava para desassociar. A arquitetura tem que estar associada com a construção. A gente precisa ter a gente não pode andar separado, isso não pode, né, são processos descolados, né? Então, a soma de projeto mais construção, a gente entende que é arquitetura, entendeu? Que a arquitetura não pode se despregar disso. Alguma coisa aconteceu que, vou pegar um exemplo do Niemeyer, né? Niemeyer, a gente sempre tem aquele conceito do Niemeyer, que o Niemeyer é um cara que não pega lá, faz um croquis, fez um croquis lá legal, pá, colocou lá pro, né, o Susequinde lá, né, fazer o cálculo e se vira aí, bate nas costas dele, agora eu quero o negócio pronto, né, e não podemos esquecer também que tem que ter um JK por trás. Né? O Niemeyer é muito massa e tal, a gente adora, e o JK também foi um cara que fez um negócio muito massa, mas para a gente como arquiteto, a chance de arrumar um cara
para bancar todos os nossos desenhos e para aquilo ali virar realidade é mínima. Então, o que a gente pensou aqui, o que a gente acha que a gente pode contribuir aí com a formação de vocês, é explicar um pouco dessa mágica. E aí a gente vai mostrar alguns projetos nossos e como que a gente faz para transformar isso aí em realidade. Eu acho que eu também não gosto de generalizar demais, nem todo mundo, mas eu acho que é o sonho de quase todo mundo, né? Você pegar seus desenhos e trazer eles para a realidade, concretizar aquilo ali com obras e tudo mais. E a nossa mágica é essa daí. É um ciclo, né? A gente acha que para construir exatamente o que você desenhou, você tem que construir. A gente se baseia nessa história. A gente faz pega a ideia, faz o projeto, a gente tem que fazer o orçamento para que depois daquilo ali virar obra. Quando você, como construtor, você orçou, você fez o projeto, você tem controle total sobre tudo que está acontecendo e você volta a ser o chefe da obra. Você não vai mais... você só tem conflito com a realidade, porque o que está ali foi tudo ideia sua. Então, você tem que assumir aquilo ali. Fala mais uma coisa? Não sei. Então, começando, essa aqui é a primeira casa que a gente quer mostrar. Foi construída em 2013. 2013. O cliente, ele tinha é interessante falar dessa casa, que ele tinha um projeto que foi orçado em 1,5 milhão. Ele contratou um arquiteto, o arquiteto não sabia fazer orçamento, não sabia quanto que custava nada, e o arquiteto simplesmente foi desenhando tudo que ele pediu ali. Aí entregou o projeto para ele, tudo que você pediu está aqui. Entregou uma pilha de papel para ele. Aí, e agora, o que eu faço com isso? Agora você vai ali num orçamentista, contrata esse orçamentista, ele vai te falar quanto é que custa aquilo ali que você quer fazer, depois você contrata o engenheiro vai lá e constrói. Ele, tá, então tá, obrigado. Aí a casa do cara ficou 1 milhão e ele tinha 600 mil, que em 2013 isso era muito dinheiro, para fazer a casa. E aí ele embolou o projeto dele e falou, realmente, eu não tenho dinheiro para fazer isso aqui. E chamou a gente para fazer essa casa. E a gente, seguindo aí as coisas que a gente aprendeu na escola de arquitetura, mas dentro dessa ideia nossa de fazer um negócio diferente, a gente projetou um negócio do jeito que a gente achava o máximo. E a partir daí a gente foi evoluindo as coisas. Isso aí é uma conexão entre o pilar e o piso de concreto que a gente faz, que é o radier, que a gente vai explicar melhor depois. Como era o primeiro que a gente fez, teve uma coisinha ali, outra que deu errado. Vocês viram ali que o parabolt, que é o parafuso que prende essa base no chão, ele saiu ali na beiradinha. Então, assim, coisinhas que acontecem quando você está no mundo real. Então, o sistema construtivo era basicamente um piso de concreto polido, uma estrutura de madeira, uma laje e uma casa de madeira em cima. E é legal a gente perceber como que essa obra é limpa. A gente estava tentando fazer de um jeito diferente. Estava cansado daquelas construções, que é aquela zona, aí depois quebra tudo. Aí o cara fala, não, mas é normal, a obra é assim mesmo, você tem que quebrar tudo, depois passar o cano dentro e tudo mais. Não tem comentário? Aí, passando um pouco, né, a estrutura de madeira, a gente foi fazendo.
Esse é o Renatinho, nosso carpinteiro, sangue bom. E aí, a gente vai construindo, os problemas vão aparecendo. Tem a proposta da laje ali também. Coisas que nas outras obras a gente vai tentando evitar. Então, esse é o ciclo que a gente estava falando. Uma inovação que a gente fez nessa casa foi uma laje. Na época não existia steel deck para vender em pequena quantidade, e a gente fez uma laje que era o que a gente chamou de steel deck tupiniquim, que é ou então tile deck. Então, essa aqui é a forma lateral da laje. A gente usou essa telha como forma, e ela tem um desenho geométrico estrutural. Então, a parte funciona como mini vigas na parte cheia, uma telha do lado contrário. Sem um sistema de travamento. Guardem isso, que daqui a pouco a gente vai falar. Foi um teste na garagem que a gente fez, que deu muito certo. E o problema desse sistema é o seguinte: a gente fazia um piso lindo, que já era o piso da casa acabado, polido, mas aí depois a gente tinha que escorar o piso todo com essas escoras aí, além de dar trabalho para caramba, acabou dando uma estragada e tudo mais. E também era um processo meio artesanal. A gente não conseguiu sair daquele negócio de ficar uma pessoa lá amarrando ferrinho por ferrinho. Essa é a ferragem negativa, que vocês devem aprender na aula de concreto. Isso aí é a laje no dia da concretagem, toda escoradinha e tudo mais. Isso aí a gente fazendo o polimento para deixar o piso acabado. Isso aí é a laje propriamente dita, que tem 6 centímetros ou 8? Não, tem... acho que eram 7. 7 centímetros de altura. Isso... 7, passou mais um pouco depois. É muito fino isso. A casa já com a laje, já a piscina lá embaixo do lado direito. Aquele teste que eu falei que a gente fez aqui na garagem, que já é uma inovação. A gente guardou isso para outra obra que a gente vai mostrar. Isso aí para mostrar como que uma obra de construção a seco é um negócio limpinho, né? Você não tem aquela bagunça de obra. A gente sempre prezou para ter a nossa indústria da construção ali organizada. Isso aí E a gente começou a usar o steel frame nessa época. E a grande vantagem disso aí é que a gente, para passar os eletrodutos e a hidráulica e tudo mais, a gente não precisa quebrar nada. Já tem um rodapé ali embaixo, o piso já é o piso acabado, agora é só parafusar as placas. Aqui a gente vê, né, um ponto hidráulico, elétrico, tudo mais. Elétrico aqui em cima, ó, já prontinho. Isso aí a gente aprendendo na obra. Na época ninguém sabia construir com steel frame, e a gente aprendeu lá junto com a turma, na obra. Isso aí a gente aprendendo a cortar a placa. Esse pé aí que tá pisando na régua é meu. Por fora a casa, a parte hidráulica, elétrica e tudo mais. A gente fez esse testezinho aí, que é essa caixinha de área molhada, parte de banheiro, primeiro e do segundo andar, mais uma parede lá de baixo, toda em steel frame. O resto da casa é toda em madeira. Essa é uma foto dela pronta. Tem uma coisa aqui embaixo que depois a gente vai falar também, que é essa lareira. Aí a garagem já, que foi aquele outro teste, com os travamentos e tudo mais. Essa casa saiu até na arquitetura e construção, né? Parte de dentro lá, pronta para ser entregue para o cliente. Isso aí é uma coisa, vocês repararam,
Isso aqui são placas cimentícias. E toda a parte molhada, seguindo aí as coisas que a gente aprendeu na escola de arquitetura, na Bauhaus, pela questão de deixar as coisas como elas são, né? A gente não pôs revestimento aqui. Isso aqui é a placa cimentícia mesmo, inclusive nessa casa, os parafusos que a gente colocou também ficaram aparentes, e é isso mesmo. E o importante é a gente usar a arquitetura para fazer aquilo ali ficar bonito, sem ficar colocando muito frufru. Próxima casa. Será que a gente abre para o pessoal fazer algumas perguntas agora, para não ficar falando demais? Talvez. Tem alguém aí? Como que a gente faz isso? Acho que quem quiser perguntar, só se desmutar e perguntar. Alguém? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu perguntar, essa obra ela foi toda feita a ser, como vocês disseram, né? Uhum. E essa equipe, a equipe que realizou a obra, nenhum deles tinha experiência com esse tipo de construção? Porque geralmente o problema é esse, né? Que é algo que precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada, né? Pois é, mas é esse problema que a gente, como arquiteto, tem que resolver. Nós temos que ser os especialistas. É isso que a gente está querendo passar para vocês. Não tinha ninguém especializado. Tinha um cara ali, que era o Renatinho, com a turma dele, que era o carpinteiro, que sabia trabalhar com madeira. E a gente pesquisou, a gente olhou na internet como é que fazia steel frame, estudamos os manuais, o método de aplicação, fomos lá nós mesmos na obra, parafusadeira na mão, ensinamos para o pedreiro como é que faz. Exatamente esse o ponto. Mão de obra especializada, inclusive tem muita mão de obra especializada ruim. O arquiteto é que tem que tomar esse papel de ser um especialista para executar o projeto dele. Isso achei bem interessante mesmo, né? Foi quase como um laboratório, né, essa casa. Assim como tudo na vida. Daqui a 20 anos, a gente vai estar fazendo uma outra casa que vai ser laboratório para a próxima. Assim como você sai para andar de bicicleta, você aprende a dar um pulo diferente ali naquele dia. E as coisas têm que ir caminhando assim. Outra pergunta, em relação a custo, né? Vocês sabem a diferença se fosse uma casa comum, né, feita de material comum, e essa casa de madeira e steel frame, você sabe qual seria essa diferença de custo? Isso varia de projeto para projeto, né? Você tem custos que se equiparam, tem custos que ficam mais baratos e outros mais caros, entendeu? Mas a gente tem várias vantagens e a gente costuma falar que o preço é o mesmo. Só que com esse sistema que a gente desenvolveu, a gente não inventou nada, tá? A gente pegou várias coisas que existem e usou aquilo para construir os nossos projetos da melhor maneira. Mas eu falo que a gente inventou uma metodologia, que é muito mais aquele processo do que os sistemas propriamente ditos. Mas, o que ele perguntou mesmo? Do custo, só do custo. Mas a gente fala que esse sistema tem várias vantagens. A obra mais limpa, a obra mais rápida, tem maior controle de qualidade, tem maior controle de fazer o que está efetivamente projetado. O custo eu acho que fica a mesma coisa, mas para saber mesmo, eu teria que fazer uma de cada. Eu acho que em relação à manutenção, provavelmente deve ficar mais fácil, né? Mais barato também. Muito melhor. A gente tem várias histórias. Por exemplo, o cano da casa estourou logo depois que pressurizou a caixa d'água e a casa já estava pronta. Se fosse uma casa normal, teria que ter quebrado o banheiro todo. A conexão veio com defeito e deu um furinho que só apareceu depois. A gente simplesmente tira uma parede, conserta e parafusa ela de novo.
Legal, é realmente muito interessante esse tipo de construção. Acho que realmente é o futuro, né? A se pensarem. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa? Podemos passar? Vamos lá, então. Essa aqui é outra casa. Ela foi a gente fez logo depois daquela. E várias coisas que a gente aprendeu naquela, a gente fez nessa. Isso aí, uma das vantagens, né, desse sistema construtivo é a leveza. Então, esse projeto, num terreno muito inclinado, fez com que a gente economizasse fundação. Isso aqui é o projeto estrutural da casa que a gente desenvolveu junto com o calculista e a gente foi lá e executou. Só para ter uma referência, para a gente linkar as duas coisas, né? Esse muro aqui, ó, essa parte inclinada aqui, é isso aqui. Então, o projeto era o seguinte: um furinho de 25 centímetros de diâmetro e 2 metros de profundidade, em cima de cada pilar, um radier, que é uma laje de concreto fininha, que é como se fosse uma prancha que fica meio que boiando. Essas estacas brocas aqui, elas servem só para esse radier não escorregar. E se por acaso tiver um recalque de fundação, alguma coisa, a casa afundar, ela afunda uniformemente. Então, ninguém vai saber. Esse é o detalhe da forma para aquela pontinha de muro. Isso aqui é isso aqui, desenvolvido. A gente testou lá na garagem, falamos assim, pô, funcionou demais. A próxima casa vai ser toda assim. A gente faz viga metálica, pilar de madeira, uma base ligando o pilar de madeira no concreto para separar da umidade, e em cima aquela laje que a gente não inventou, a gente adequou o steel deck para o nosso mercado, que a gente simplesmente colocou uma telha como forma. Isso aí mais um pouquinho. Os detalhes, né, da estrutura. Isso é madeira laminada, colada. Chapa dobrada. Isso é a estrutura de aço mais barata que existe. Cantoneiro e parafuso. Isso aí o sistema parece complicado, mas é simples. Aqui a viga de chapa dobrada, cantoneira presa no pilar de madeira. Aqui é a projeção daquela mesma laje lá da outra casa. Concretou em cima, junta um pilar no outro, e aí você vai subindo. Você pode subir quantos andares você quiser, assim. Então, essa base que deu problema, virou isso daqui. Que a gente, para não ter aquele problema, a gente sempre tem que pôr os pilares na quina. Então, a gente fez essa barra aí no meio, que é chumbada. Ela está aparafusada no pilar e chumbada no concreto. Isso aqui é a cola que a gente usou. Isso aqui é as ferramentas mesopotâmicas que a gente viu naquele desenho. Prumo, esquadro, martelo e prego. Coisa simples, que você faz na obra rapidão. E qual que é o diferencial disso aí? Arquitetura. Tudo que tem aí é arquitetura. O resto está no mercado. Aí a projeção daquele pilar chumbado. Isso aí o pessoal fazendo o furo no concreto para depois vir com aquela cola e chumbar o pilar aí. Isso aí é outra coisa legal. Fala um pouco do nosso conceito das coisas virem prontas, né? Então a gente manda fazer a escada em outro lugar, a escada chega na obra, é só parafusar. E a escada é parafusada. Então, outra evolução aí, dessa laje toda artesanal, com essa borda de madeira, que é a forma, né?
para isso daqui. A gente já veio com a tela pronta, já usou uma forma que depois que a casa estiver pronta, essa forma ia ficar lá mesmo, e foi muito mais rápido e muito melhor. Isso aí, as crianças felizes, brincando lá na obra. É a maior satisfação. Você faz o desenho, chega lá, está todo mundo construindo seu desenho, um empenho, isso é muito legal. Mesmo processo, polimento do concreto, aí o furinho lá na quina para pôr o pilar, os pilares subindo, conexão do pilar com a viga, essa daí que estava lá naquela outra foto. Isso aí para falar um pouco da precisão, né? Tudo chega pronto. Você não pode errar 1 centímetro. Você tem margem de erro de 1 centímetro. Mais do que isso, não. Mas você é arquiteto. Você não pode errar 1 centímetro. Não é qualquer um que está fazendo. É o arquiteto. Os pilares lá. Vou falar alguma coisa? Isso aí já chegando o material do revestimento. Nós já são 8,51. Cobertura já, a casa toda engradada. Isso aí também é muito legal. A gente, antes de tomar a decisão de fazer daquele jeito, a gente pensou em fazer a casa toda suspensa, com pilares e vigas, tudo de madeira, estrutura de telhado e tudo mais. Mas aí a gente parou aqui, ó, ficou muito caro. Então aquilo lá que a gente fez, que é isso aqui, foi uma forma de tornar o mesmo projeto, mas construído de outro jeito, mais barato. Isso aí é a casa pronta. A parte hidráulica, né, para a gente ver como que é limpo, como que é uma obra muito legal, parece um jogo de montar. O pessoal prendendo as placas na parede, isso aí ela já pronta. Aquela escada que vocês viram na foto, isso é uma foto noturna, com iluminação interna. Aquele muro de arrimo que a gente viu a ferragem dele aqui do lado, na verdade não é um muro de arrimo porque ele não segura terra, mas ele é um muro de concreto que serve como um pilar para o segundo andar que está aqui em cima. A casa é um degrau, é uma escada. Ela tem um degrau aqui, desce, tem a laje, tem outro degrau ali onde estava aquela laje que eu mostrei o detalhe. Aqui a gente pode ver esses degraus. Ó. Aqui é um nível, outro nível, e lá embaixo a garagem e desce outro nível. Agora, para não ficar muito cansativo, alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não, né? Posso seguir então. Peraí, Beleza. tem uma pergunta aqui no chat do David Lacerda. Ele perguntou assim: como foi o processo para convencer o cliente a fazer uma obra com tantas inovações? Não ficaram com receio? Ficaram. Quer falar um pouco, Marco? Na verdade, a gente... né, um dos primeiros clientes nossos, a gente praticamente vendeu algo que nunca tinha sido construído, né? Então tinha um receio, o receio dele, alguns receios técnicos, alguns receios, né, principalmente técnicos, né, alguns receios comerciais também. Mas o interessante disso é o seguinte: dentro dessa linha de raciocínio, né, que a gente vem trabalhando aqui, do processo, do conhecimento, da integração do arquiteto com os processos e com aquilo que ele lida, todo o embasamento que a gente tinha, embasamento em relação ao sistema, às técnicas utilizadas, a gente foi tirando as dúvidas do cliente, vamos falando assim, né? A pesquisa que a gente fez também, ela veio antes, né? O Matheus não contou a história toda, também nós não contamos, mas
nós fizemos a For House antes, né? E a gente trabalhou um tempo antes, desenvolvendo algumas ideias, pesquisas. Eu vinha desenvolvendo, pesquisando sistemas construtivos antes também, novos sistemas. O Matheus tinha umas ideias, eu tinha algumas também, nós juntamos. Então, a gente vem de uma base de envolvimento técnico com pesquisa de sistemas para ter autoridade para conversar, né, com um cliente que, né, é o principal, né, vamos falar assim, participante desse processo, de tratar com ele de que aquilo é um caminho seguro, aquilo é um caminho, né, interessante para ser seguido, para você conseguir produtos plasticamente, né, arquitetonicamente falando, vamos falar assim, interessante, e com as variáveis que ele tinha na mão na época de orçamento, de recursos e tudo mais, né, e de interesses também de programa, de projeto. Então, é um trabalho que, se você não tiver firmeza, todo cliente que senta aqui, ele pergunta, mas como que funciona o steel frame? Como que funciona a parede assim? Como que funciona a laje? Como que funciona isso? Então, a gente tem isso, a gente sabe como funciona, sabe qual é o comportamento disso, sabe como faz. Mais uma vez, a construção, né? Como nós que fizemos e fomos fazendo as casas, e nós que desenvolvemos aquilo, qualquer dúvida que ele tiver, a gente tem propriedade para responder. Então, assim, faz parte da inovação você fazer uma coisa diferente. Se tudo fosse ótimo, ninguém ia querer fazer diferente, mas até falando com bastante sinceridade, é muito fácil, porque, como a gente mostrou lá no começo, a construção atual, a construção civil no Brasil, né, é muito ruim. Eu não estou falando que a gente é ótimo, que a gente é maravilhoso, não, mas é muito fácil você colocar as vantagens de qualquer outro sistema construtivo em relação ao sistema convencional, porque a construção civil nas cidades, ela gera 70% do lixo de uma cidade é construção civil. E a gente, como arquiteto, a gente tem obrigação de tentar resolver isso de alguma maneira. A gente pensa nas nossas, pode não ser melhor, mas bola para frente. A gente tem que ter propriedade para explicar para o cliente e falar, ó, eu tô certo por causa disso, isso e isso. Você tem que estar embasado, né? Eu acho que sim. Há um desafio, né, para trabalhar com os clientes. Há a necessidade de coragem, né, para você tomar decisões, oferecer alguma coisa, estar ali dando a sua cara a tapa e sabendo que aquilo ali funciona e convencendo o cliente, e há o fruto a ser colhido. Ou seja, quando você faz o processo, entende, você fecha, você vê aquilo que você projetou e da forma que você tinha idealizado, construído. Então, houve uma dificuldade, ainda há alguns questionamentos, mas dentro do conhecimento da propriedade, a gente continua desenvolvendo, né? Mais alguma dúvida? Tem outra pergunta aqui no chat, da Tayane Galo. Ela falou assim, eu gosto muito desse método de mostrar a verdade dos materiais, mas como integrar esse conceito com as expectativas e referências do cliente? Eu acho que aí tem que esbarrar em relação a materiais. A gente tem um conceito nosso aqui, né? Inclusive, nós comentamos até no início lá, né? Tem um texto introdutório. Nós gostamos de trabalhar com os materiais puros, né? Madeira, concreto, vidro, madeira e aço, né? São elementos puros que, em si só, eles já são elementos ricos em ser apresentados da forma como eles são. Inclusive, sim, você vai trabalhar com madeira é um material nobre, né? Então, a gente até brinca com o cliente aqui. É muito mais fácil você fazer alguma coisa, vamos colocar o termo ridículo, né? Tentando revestir alguma coisa, maquiar, evitar esconder outra, ou seja, você cria aqueles subterfúgios para você esconder
aquilo que por dentro é feio, você entendeu? Aquilo que por dentro está mal resolvido, você colocar cascas naquilo, põe revestimento, põe textura, põe não sei o quê. Então, é muito mais fácil fazer alguma coisa, inclusive trabalhar isso com o cliente, esse conceito com o cliente é fácil trabalhar dessa forma, porque você tentar esconder essas coisas, a chance de dar alguma coisa errada ou fora de um conceito, ou feia, sei lá, é mais fácil do que você trabalhando com os materiais puros, que você vai chegar em resultados mais, como que eu vou te falar, universalmente aceitos, ou universalmente, assim, aquele conceito de pureza, né, de beleza do material puro. Então, para nós é natural e fácil trabalhar com material puro e trabalhar isso com o cliente também. Né? É o que a gente chama de catequização. Às vezes chegam uns clientes aqui que realmente eles querem um negócio muito diferente do que a gente faz. E aí a gente passa para eles tudo que a gente está passando aqui para vocês, a gente catequiza eles na arquitetura, a gente explica tudo que a gente aprendeu na faculdade, as coisas que a gente gosta e tudo mais. E outra coisa também importante é você fazer sempre o que você acredita, porque às vezes chega um cliente e pede para eu fazer uma coisa que eu falo assim, pô, cara, mas esse negócio não vai dar certo, não vai ficar bonito. Muitos, às vezes, vão procurar um arquiteto que faça exatamente o que ele quer. É normal isso. E a gente é livre para fazer o que a gente quer. E a gente é livre para fazer o que a gente acredita. Mas a maioria das pessoas que chegam aqui, como a gente acredita muito nisso, a gente consegue catequizar e convencê-los. Mais alguém? Está respondido? Não sei também. Acho que tá, né? Se não falou nada é porque tá. Ela falou assim, sim, obrigada. Ok. Você consegue abrir o chat aí? Então vamos para a próxima? Podemos continuar? Vamos lá. Essa aqui é outra casa. Ela foi feita em esmeraldas. É legal a história dessa casa, que é uma fazenda. O dono da fazenda fez o platô onde ele queria fazer a casa, e aquele platô ficou ali 10 anos esperando. E ele nunca teve dinheiro para fazer a casa. O filho dele deu a casa para ele, viajou. O filho dele trabalhava numa empresa de informática, acho que é a Microsoft, né? Apple. E ganhava em dólar. Aí ele pediu conta, ganhou uma grana, deu a casa para o pai, ficou um ano viajando, e a gente só mandando um relatório semanal do que a gente estava fazendo e tal. Quando ele 5 meses depois que ele viajou, a casa estava pronta. E ele ainda ficou um tempo sem ver a casa. Ô, Matheus, só um instante, eu acho que não passou para a casa que você está se referindo, ainda está no slide anterior. Agora foi. Essa, né? Agora foi. Mas é isso aí. Ah, então, tá, beleza, perdão. É a mesma casa. Essa aqui... Entendi agora. Entendeu? Entendi, beleza. Então, vamos lá. Esse aqui é o projeto. São 4 suítes lá no fundo, cozinha e uma sala bem grande, virada para um gramado, o platô da fazenda, e lá na frente tem uma lagoa. Então, era um terreno plano, em Esmeraldas, que é uma cidade aqui perto de Belo Horizonte, e lá tem uma característica por ser muito arenoso. Então, vocês vão ver aqui, parece que a gente está construindo em cima da areia mesmo. Isso aqui é o fundo da casa, né? A área de serviço, aqui no projeto tinha uma bancada, cozinha aqui na frente, a chegada era aquela outra vista. Aqui uma das 4 suítes, aqui é a janela do banheiro, e as outras janelas dos quartos estão para os fundos.
Então, a inovação dessa obra foi o seguinte: a gente sempre fez as casas muito rapidamente, mas até chegar na base da casa, sempre demorou muito. Aquela primeira casa que a gente mostrou, por exemplo, a gente ficou 3 meses fazendo a fundação, a ponto do cliente chegar para a gente e falar assim: pô, cara, mas vocês falaram que esse negócio era rápido, vocês estão na fundação até hoje, porque a gente sempre ficou muito preso na hora de fazer o que encosta no chão, que necessariamente tem que ser de concreto. A gente fica preso no sistema construtivo tradicional, que é um sistema lento. Mas nessa obra a gente apelou para essas maquininhas e para o nosso planejamento, que foi bem legal. Então, só para explicar para vocês como que a gente faz para começar a fazer uma casa, isso aqui é o gabarito. A gente constrói isso aqui e todas as medidas que a gente tem no projeto, a gente passa para essas tábuas aqui com um preguinho. Então, isso daqui, ó, são os pontinhos onde a gente cavou a fundação, as estacas broca. Então, a gente fez um radier aqui, que é aquela placa de concreto, e onde tinha pilar na casa, necessariamente tinha uma estaca broca dessa. Além do mais, essa estaca broca serve para a casa não escorregar para frente. A gente saiu marcando com as medidas, estica uma linha daqui até aqui, igual batalha naval, outra linha daqui até aqui, onde deu o ponto, a gente pregou uma estaquinha dessa. E aí depois veio essa maquininha aí. É uma carregadeira com essa máquina aqui que chama trado. E aí a gente fez todos os furos, que na outra obra demorou 1 mês, a gente fez todos os furos em 1 dia. Isso aqui são os furos já tampados para ninguém cair lá dentro. E aí a gente já cavou, isso aí a água, a vala para colocar o cano de esgoto para chegar na fossa. A mesma maquininha já espalhou a brita. Aqui, ó, vocês podem ver, já tem as instalações hidráulicas. Esse aqui é o bombeiro lá, colocando as coisas. Isso já é no dia da concretagem. No 15º dia de obra, a casa estava assim, já com esse piso pronto para receber a casa. A gente fez isso aqui tão rápido que depois a obra teve que ficar 10 dias parada esperando chegar o material. E isso é muito legal, porque aí a gente volta para o escritório, volta a projetar as coisas e deixa o concreto lá curando. O concreto precisa de 21 dias para chegar na resistência máxima dele. Isso aí é a estrutura da casa chegando. A obra no meio de uma fazenda em Esmeraldas. Isso aí já os pilares. A gente montando as paredes de steel frame. Essa foto é muito legal, porque tem aqui, ó, um esqueleto desenhado da casa e é um joguinho de montar. A gente estava com todas as peças aqui, ó, colocamos as peças no lugar. Agora chegou isso aqui só para fusar e montar. Então isso aí é montagem. Vocês podem ver que a gente tem 4 pessoas fizeram essa casa. E essa parte, desde do piso até acabar a casa, foram 4 meses de obra. Com 4 pessoas trabalhando. 4 pessoas da montagem, tirando aí o eletricista e mais alguém que lá de vez em quando. Pintor e tudo mais. Isso aí, ó. Pessoal, já ao mesmo tempo que a hidráulica já está pronta, o pessoal ainda está fazendo a estrutura. E aí as coisas podem andar em paralelo. A estrutura dela toda, as suítes aqui, a cozinha lá no fundo, os pilares que a gente, nessa casa, resolveu fazer com madeira de eucalipto, a mesma conexão embaixo, conexão em cima, e madeira de eucalipto no meio.
Isso aí, mais uma vez, a obra organizada, limpinha, que é muito importante para não ter acidente, para não ter desperdício de material, para nada dar errado. A gente já vê a parte elétrica. Isso aí, as telhas. Legal falar das telhas. Às vezes, em 5 dias, a gente monta um telhado com essa telha, que é uma telha metálica, tipo sanduíche, com poliuretano dentro dela. Isso aí, a casa já esqueleto, né? Faltando só revestimento, chapeamento, que é como a gente fala, parte hidráulica, a obra. E aí já é muito parecido com aquele 3D lá do começo, né? Aquela parede, área de serviço, aquela janela. E o legal é isso, é porque fica exatamente igual. As paredes de gesso por dentro. Isso aqui é a criança feliz que foi lá visitar a obra, fazendo uma foto toda orgulhosa, lembrando daquele 3D. A parte interna. Isso já é a casa pronta. Já é outro projeto. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi? Agora se entra. A gente não preparou as plantas do projeto, dos projetos, né? Mas a gente pode mostrar depois, às vezes mandar aí para quem tiver interesse. Então, podemos passar? Vamos lá. Então, essa casa aqui é um Aras em Funilândia, que é essa casa. Essa construção dela é steel frame, mesmo sistema, com madeira. Vou ser um pouco mais rápido, né? Pode. Legal dessa casa, no conceito do projeto, essa parede faz união da parte interna com a parte externa. Então, era uma fazenda, assim, um pasto. A gente chegou lá, fez a lagoa, fez tudo mais. A gente tem essa parede fazendo a ligação. E a sala, você não sabe se ela está do lado de dentro ou do lado de fora. Essa é a obra. O sistema que a gente tentou usar, hidráulico, mas não funcionou muito, que é o PEX. Os detalhes. Cozinha. Isso é muito legal. Primeiro desenho que a gente mostrou para o cliente. E esse aqui é o quarto dela. Vocês vão ver que mudou a posição da cama, basicamente. E o resto é a lapidação desse desenho. Basicamente a mesma coisa. Aqui o projeto e aqui a obra. Então a gente tem aquela parede e o objetivo é integrar a área de estar com a área externa. Então aquela parede faz o negócio ficar meio do lado de fora, apesar de estar protegido. São as imagens. Isso foi às 5 da manhã. Vocês podem ver o sol nascendo lá na frente. Vida de fotógrafo não é fácil. A outra imagem.
Uma curiosidade, que lá os proprietários colocaram o nome do lugar de Jardim de Pedras. A gente usou as pedras que já estavam lá, colocamos a casa entre as pedras, elas fazem parte do paisagismo. Então, lá tem muita pedra. São os fundos da casa. Aí já é aquela parte que era aquela terra toda, a lagoa que a gente fez lá. Aqui a piscina, sala, do lado de lá, as suítes. Aí uma vista mais de perto. Tá? Banheira meio do lado de fora. Eu acho que eu vou passar essa aqui mais rápido. E aí. Pergunta. Tem pergunta? Qual é o impacto, né? Impacto de minimização dos resíduos da obra no orçamento energético da construção. Qual é o impacto? A gente não consegue medir esse impacto. Porque para a gente poder comparar certinho assim, a gente tinha que fazer outra casa do mesmo jeito. Mas a gente sabe. A gente sabe que, por exemplo, você faz um orçamento de uma obra comum, você tira no mínimo 30 caçambos de entulho da obra. Nas nossas obras a gente tira 5, 6 caçambos. Então, assim, a diminuição do entulho é gigante, porque praticamente o que sai de entulho das construções que a gente faz é embalagem de material, embalagem de tinta e alguns pedaços de revestimento, daquelas placas que a gente corta. O resto já chega tudo pronto e não tem entulho. Essa casa fica em Funilândia. Essa daqui, né? Que é ali logo atrás do aeroporto de Confins, perto de Sete Lagoas. Podemos seguir? Vamos lá. Essa casa aqui é uma mini casa. O proprietário tem um projeto de fazer uma casona de fazenda. Depois que ele fizer essa casa, isso aqui vai ser a casa de hóspedes. Mas enquanto ele não constrói, ele está vivendo lá e curtindo a terra dele, aproveitando o sonho. Então, é uma casa pequenininha, num lugar de muito difícil acesso, estrada difícil, e uma vantagem nossa, né? Porque a gente tem os projetos com os materiais todos contados, então muito mais fácil fazer uma casa desse jeito, num lugar inóspito, do que uma casa que toda vez você tem que ficar subindo com tijolo e tudo mais. Então essa aqui é uma imagem da vista lateral. E agora a gente vai falar sobre a obra e depois a gente mostra outras fotos. Essa aí é a vista lá, né? Dá para entender o lugar que ele escolheu a casa. Estrutura metálica. Isso aí, a projeção de um croquis em cima da... estrutura, steel frame em cima da estrutura que a gente fez. Mais uma da vista. Isso aí é o material que a gente usou no revestimento, que é madeira de pinos autoclavada e pintada. A gente inventou essa cor, misturando várias cores que a gente tinha. Ficou legal, né? Essa é a estrutura do deck. Legal, quando você chega,
Tem essa janelinha aí para você ver a vista. À medida que você vai entrando, você vai vendo mais. Casa lá em cima, no meio do nada. Essa é uma casa que a gente fez. Antes vamos pensar. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa? Parece que não, né? Sistema de... Só fazer uma pergunta. Pode ir lá, vai lá. Como é que chega esse sistema aí, tipo, de água nessa casa? Que eu não achei. Como é que faz? Água? É. Tem uma caixa d'água que fica separado da casa. Antes de começar a fazer essa casa, a primeira coisa que ele fez quando ele comprou a fazenda foi colocar uma torre aquelas torres pré-montadas, fica a uns 20 metros de distância, e não apareceu nas fotos. Mas aí já chega direto a água pressurizada, não tem caixa d'água aí. Ah, entendi. Porque fica isolado, né? Aí, achei estranho. Pois é. Oi? Em termos gerais, quais as limitações do sistema de steel frame, fora a questão do limite de altura? Vou responder essa pergunta, Bernardo, né? Em relação ao steel frame, ele tem umas limitações, né? Quando ele é portante, então você tem normas também. Então você tem uma limitação de altura se ele for portante. Se eu não estou enganado, 3 ou 4 pavimentos para você construir 100% portante, né? A gente faz um mix, a gente nunca chegou a 4 pavimentos portantes, né? A gente trabalha usando como elemento de vedação e portante em um pavimento, geralmente, um pavimento ou em parte de 2 pavimentos. Então, respondendo essa pergunta aí do Bernardo, né, na verdade, fora a questão do limite, né, ou seja, a gente não tem, na verdade, entendendo melhor a pergunta aqui, os limites do steel, né, para nós, o steel realmente é um sistema de, vamos falar assim, vedação, né? A gente faz paredes com steel, elas podem ser portantes ou não, e elas aceitam qualquer material por cima delas. Então, assim, não há limitação em relação ao steel, né, em relação ao aceite de materiais, né, em relação a dinâmicas construtivas. Então, a gente não sente nenhuma restrição naquilo que a gente tende ou tenta fazer com steel frame, entendeu? A limitação está na nossa cabeça. A gente pode, se a gente conseguir, a gente faz o que a gente quiser. Não sei se a pergunta foi respondida aí. Acho que a gente poderia passar isso aí, né, Vamos lá, próximo? Depois abrir. Eu tenho uma pergunta também. Oi, pode falar. Em relação ao steel frame e a questão dele ser uma estrutura bastante leve e a questão das paredes que vocês usam nos projetos serem de drywall, então uma estrutura que acaba sendo oca, tem algum ponto negativo em questão de isolamento térmico e isolamento acústico, ou vocês também preveem um projeto à parte para resolver esses possíveis problemas, assim? E também, como é que é a relação entre essas soluções de acústica e termodinâmica, né, com a estrutura, assim? Se tem um impacto muito grande ou se é uma coisa que é fácil de resolver e que a estrutura ela não dificulta a proposta dessas soluções. Uhum. As paredes, elas não são ocas. A gente sempre coloca dentro dela materiais diversos, dependendo da nossa necessidade, para fazer esse papel do isolamento termoacústico. Geralmente a gente usa 2 mantas de lã de vidro. É a norma, é o comum do steel frame, todo mundo faz. Entendi. Com 2 mantas de lã de vidro, uma placa cimentícia de 10 milímetros do lado de fora e uma placa de gesso de 10 milímetros por dentro, a gente tem uma equivalência
com alvenaria. Ah, sim. Agora, se a gente quiser mais do que isso, a gente pode ficar melhor do que alvenaria. A gente pode colocar materiais mais eficientes dentro dessa parede. Por exemplo, se a gente colocar lã de rocha, a eficiência melhora. E aí, como a parede tem ali o vazio, a gente pode colocar o que a gente quiser para fazer um isolamento acústico na medida do necessário. Ah, muito legal. Obrigado, gente. Disponha. Mais alguma? Podemos seguir? Vamos lá, então. Essa casa a gente fez em 2017 e o cliente, eu pedi para ele uma foto e ele me mandou agora. Porque a gente não tem muita foto dessa casa pronta. A gente está devendo ir lá, tirar foto e tudo mais. Então eu vou abrir o meu WhatsApp aqui para mostrar a foto dessa fachada. Aqui, ó. Essa aqui é a foto que ele me mandou. É bem igual, né, o projeto? Aqui no meu não tá dando para ver, não. Não? Ah, eu tenho que compartilhar isso aqui, né? Você estava compartilhando o PDF. Tá. Deixa eu ver aqui. Desliga o compartilhamento e liga de novo, eu acho que dá. Tá bom. Volta para o Zoom. Espera. E... Fecha. Espera que vai carregar. Só com um problema aqui que o Zoom não está abrindo. O que eu faço aqui, Marco? Ah, tá. Você tá vendo para você abrir o Zoom, você precisa parar de compartilhar a tela. Boa, obrigado. Agora compartilha de novo, que vai dar certo. Aí. Tá. Pronto. Vocês estão vendo agora? Sim. Então, acabei de receber essa foto. Vamos lá. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Parar de compartilhar. Isso, volta no PDF. Vamos lá, então. Chegou aí? Dá o full screen. Chegou. Ctrl. Ctrl Shift L. Ctrl L. Vamos lá. Essa é a foto que eu tinha. Como vocês podem ver, não dá para ver nada. Por isso que eu tive que abrir aquela. Foi um dia de névoa. E esse é o projeto. É o render que a gente fez. Então, tem essa lareira que não é uma coisa que a gente inventou. É um tipo de lareira de um designer francês, né? Como que ele chama? Dominique Imbert. Do Dominique Imbert, mas a gente fez uma nossa maneira. A gente não copiou a dele, a gente pegou a ideia e fez. Passar mais rápido também, porque vocês já estão cansados de ver as máquinas trabalhando. Isso aqui é muito legal. A gente está acostumado a ver
a fundação da casa, o projeto estrutural, a gente vê essas linhazinhas e a gente não imagina que o negócio é isso, né? Então, assim, o trabalho que dá para se cavar o negócio e tal. A laje lá, o piso acabado, mais outra parte da laje, essa aqui é aquela varanda em balanço. Isso aí é o dia da concretagem, o piso molhadinho, o rebaixo para fazer o box dos chuveiros, a estrutura sendo montada, as paredes de steel frame, o chapeamento chegando. Aí a última pergunta sobre o interior das paredes, né? As paredes são revestidas com isso aí, que é uma lã de vidro. Do lado de lá é um gesso, é a face interna da placa de gesso, e aí a lã de vidro. Aí o esgoto, legal que tudo tem que ser certinho. Tem que ter arquiteto para fazer isso, não adianta. Isso aí o pessoal da montagem. Uma coisa que a gente inovou nessa casa, a gente fez uma bancada de placa cimentícia. E aí, que eu queria falar da lareira, aquela primeira casa que a gente mostrou, a gente fez essa lareira. A casa é mais rústica, a lareira toda roots. E depois, nessa casa que já a gente evoluiu um pouquinho e fez um design mais limpo, mas é o mesmo projeto. A gente aprendeu a fazer diferente. Isso aí é a sala. A lareirinha lá. Esse aqui é o dono da casa. Piscina, uma saunazinha. Outra coisa que a gente inventou nessa casa, a gente resolveu fazer as bancadas metálicas em vez de fazer de granito. Mas dentro do nosso sistema industrializado, na ideia de chegar tudo pronto e ser aparafusado. Alguma dúvida sobre essa que passou? Essa agora vai ser a última. Parece que não, né? Vamos lá? Então, essa última casa, para não ficar muito cansativo, também a gente não tem muita foto dela. Isso aqui foi uma foto que eu tirei ontem. Ela é um terreno em declive. Ela desce 2 andares, tem um andar térreo e sobe um andar. Isso aqui é outra visão dela. Então, aquela foto foi tirada aqui da frente. A gente chega nessa sala, tem uma caixa de escada aqui no meio, tem 4 suítes aqui em cima, aqui um deck com sala, cozinha, piscina. Essa piscina aqui fica a 4 metros de altura, para vocês terem ideia. Esse pilarzinho aqui tem 70 centímetros de diâmetro. E aqui embaixo é uma casa de final de semana da mãe do dono dessa casa. Ela ia comprar um sítio, mas ela resolveu fazer uma casinha aqui embaixo para ela curtir um quintalzinho, e aí já fica perto do neto dela. Isso é a estrutura da casa, que tem que ser concepção do arquiteto. Não adianta a gente dar isso aqui para um engenheiro calculista e falar, agora faz aí a estrutura que o meu projeto é esse. A gente tem que projetar a estrutura também. Isso aqui explica bem também o funcionamento da casa, né? Chegou, subiu para suítes, desceu, aqui tem um nível e aqui tem outro nível. Isso faz a casa se conformar no terreno. Pela declividade, a gente teve que fazer isso aqui para não ter muita movimentação de terra, para não ter muito muro de arrimo. E essas partes onde a casa encosta, os muros de arrimo que a gente teve que fazer inevitavelmente,
eles fazem parte também da fundação. Então, essa aqui, imagem de um drone, né, mostrando, você chega aqui nesse nível, tem a sala, o deck, a piscinona 4 metros, lá embaixo uma casa separada, aqui a sala toda aberta e uma suíte, segunda suíte, terceira suíte, quarta suíte. E lá no meio, nesse miolinho aqui, aqui no fundão, tem um mezanino com o pé direito duplo. Isso aqui é a sala, para quando você chega, entra na casa, a piscina está aqui na frente, o deck e tudo mais. Aqui do lado esquerdo está aquela escada que sobe para as suítes. Isso outra da estrutura, né? Eu estava aqui agora, olhando de lá para cá. A gente desce, tem aqui um home, uma salinha de TV e tal. Aqui uma cozinha, 2 suítes aqui embaixo. E aqui em cima, 3 suítes, mais uma lá no fundo. Essa imagem é muito legal. Teve alguém que fez uma pergunta sobre o limite de pavimentos do steel frame. Eles falam que o steel frame tem um limite máximo de 4 andares. Mas a gente, como arquiteto, a gente não deve se limitar ao steel frame. A gente gosta de falar aqui na For House que a gente não faz projeto de steel frame. A gente faz projeto de arquitetura. Steel frame é só uma coisa que a gente usa para fazer as casas. Então, aqui embaixo, vocês podem ver que é uma parte mais pesada, né? O cinza representa concreto. Os coloridos aqui, em roxo, a gente tem os pilares. E tem os pilares verdes aqui também. Aqui uma estrutura metálica igual de todas aquelas outras casas que a gente mostrou para fazer a laje. Então, a gente tem essa parte assentada no piso, essa parte assentadas no terreno, né? Que são o que a gente chamou aí de radier. Aqui a gente tem uma laje e daqui para cima só steel frame. Essa foto é legal que quanto mais pesada a coisa, mais densa é a cor, né? E é uma gradação que rolou. Isso não a gente pode falar que é uma casa de steel frame. É uma casa de construção arquitetônica. Tem steel frame, mas tem muita coisa também. Isso é a estrutura de vigas metálicas que a gente detalhou. Em cima disso aqui está essa parte mais levezinha aqui. Quer falar alguma coisa? Não, acho que é só reforçar só essa questão do steel frame, do sistema que a gente usa aqui, na verdade, né? A gente não é escravo, uma frase que a gente fala aqui também. Nós não somos escravos dos sistemas construtivos. Então, a gente não está preso realmente no steel frame, nós não estamos presos em elementos, vamos falar assim. A gente usa deles para conseguir os resultados que a gente quer. Então, isso é importante e você precisa ter autoridade e conhecimento para conseguir tratar os elementos e os materiais dessa forma, para você ter segurança naquilo que você está fazendo. Então, a gente não fica preso no steel frame. Então, a gente até não entra em dinâmicas de patologias do steel frame em alguns momentos por causa disso, porque o steel frame, ele, às vezes, fica preso em soluções para tentar ficar igual uma alvenaria, por exemplo. A gente não fica, não se prende nisso, entendeu? Até porque a gente é arquiteto. Se daqui a pouco, às vezes, a gente fica acompanhando, o aço agora está atrelado ao preço do dólar. Se esse negócio ficar caro demais, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A gente pode trocar por madeira, a gente pode até trocar por tijolo, não daquele jeito mesopotâmico, mas a gente, como arquiteto, a gente tem que dar um jeito. Então, isso aqui é sobre a obra, né? Tudo que encosta no chão de concreto. Depois a gente põe só uma pecinha para encaixar a estrutura metálica.
essa linha aqui a gente esticou para pegar a medida de uma viga que vinha daqui até aqui, ia bater lá na parede da piscina. Então, lá o pessoal montando o nosso Lego gigante, as conexões. Esse cara aqui adora um parafuso. Qual que é a especificação desse parafuso, Marco? Eu estou brincando, mas é o seguinte, a gente, para fazer isso aqui, a gente tem que ser especialista. Então, você tem que saber qual que é a liga do aço, do parafuso, porque senão essa casa cai. E quem tem que saber isso, mais do que o calculista, é o arquiteto. A gente tem que dominar a nossa arte de fazer casas. Aí o dia da concretagem, a gente concretando a piscina. Isso aí já é uma foto vista lá de baixo do chão, a piscina aqui o apartamento de final de semana, a sala aqui no meio, lá em cima, suítes. Qualquer dia desse a gente leva um drone para mostrar melhor essa casa, coloca no nosso site, se vocês quiserem acompanhar, Instagram e tudo mais. Essa aqui é a vista do quarto. Entrou na casa no nível da rua, você atravessa ela toda, chega aí nesse deck com a piscina aqui na frente. Os pilares metálicos. Uma foto que dá para mostrar um pouquinho também. Essa é a foto que eu tirei ontem, da rua. Qualquer dia a gente leva um fotógrafo lá. A gente terminou de fazer essa casa tem pouco tempo. Então a gente ainda não parou para documentar isso aí. Não, ainda tem mais um. Alguma dúvida? Tem time aí para falar, porque a gente abrir ali, entendeu? Abrir para eles falarem. Coisa. Então acho que tem que... Vamos lá. Nicho para esse tipo de construção. É muito restrito? Como vocês atingiram esse público? Então, Maria Vitória, a gente foi fazendo. Como que a gente chegou nisso, Marco? Eu saí de um escritório que só fazia projeto e o Marco trabalhava numa empresa que o Marco construía casas de madeira. E a gente, num belo dia, se encontrou, a gente já se conhecia desde criancinha, a gente fazia carne de rolimã junto, e a gente se encontrou e falando que estava tudo errado, que não era para ser assim, e aí o que nós vamos fazer para resolver? Começamos a pensar e conseguimos vender aquela primeira casa que a gente mostrou, vendemos uma ideia, pusemos a cara na obra. Tem que ter coragem e hoje em dia a gente está na 8ª ou 9ª. A gente já fez aí umas 8 ou 9 casas e se tudo der certo no ano que vem a gente vai fazer mais 4 e um passo depois do outro, não tem segredo não. O negócio é estudar, pensar diferente e convencer as pessoas do que você está fazendo é o melhor. Respondi? Beleza, legal. Se alguém quer falar alguma coisa, eu acho que agora tá, já está chegando quase no final ali. Não sei se dá para apresentar aqui. Eu acho melhor abrir para perguntas, para o pessoal falar alguma coisa, tirar dúvidas. Vamos passar mais essa rapidinho. Prometo correr aqui. Sem detalhes, entendeu? Sem detalhes. Só para ver a imagem. Vamos lá. Essa também, a gente acabou de fazer ela junto com essa última que a gente mostrou. A gente fez as duas ao mesmo tempo. Que é essa. Também vocês vão ver aí, ó. Esse foi o toque final nela. Isso aí deve ter um mês, isso aí, menos de um mês. Então, também não vou ter muita foto, mas ela está saindo do forno e é legal que vocês vejam exatamente o que a gente está fazendo. Esse foi o projeto que a gente fez dela.
Esse projeto é um projeto de 2016, só que demorou a obra por questões de licenciamento ambiental do terreno, e a gente fez ela agora. Eu gosto de mostrar essa redezinha aqui, ó. Foi um desejo do cliente, ele queria essa janela no quarto dele com essa redezinha, e lá no final vocês vão ver ela no lugar certinho aí. Isso é a vista lateral. Então é curioso que é um terreno num aclive muito forte, mas o cliente queria uma casa sem escada, uma casa plana. Então a gente teve que usar o máximo que a gente pôde do que dava para aproveitar do terreno, e a parte íntima da casa ficou suspensa. Legal também que afasta da umidade e tudo mais. Só a parte do fundo, você sobe aquela rampa, chega aqui na garagem, e para agradar o cliente a gente pôs um opalão aí, do jeito que ele gosta, ele gosta de carro antigo. Isso aí é essa imagem aqui durante a obra. Isso aí é legal também, que é a bagunça que a gente tem que fazer, uma bagunça controlada, para colocar a casa no terreno. Isso aí é a imagem do esqueleto dela, e isso aí é a imagem do esqueleto dela real. Aí a construção. Isso aqui para a gente que é arquiteto dá um orgulho. Você faz o desenho, chega lá, tá ficando igual. Massa. Isso é legal de falar. Queria mostrar essa casa por causa disso. A gente mostrou, a Clara, que faz estágio com a gente, modelou cada parafuso daquela estrutura no AutoCAD. No AutoCAD não. No programa de desenho, depois passou para o SketchUp e fez separado cada peça, depois encaixou tudo no SketchUp como se fosse na vida real. Montando esse negócio no SketchUp, funcionando ali no SketchUp, tinha que funcionar na obra. E aí não deu outra. A gente chegou lá, encaixou tudo certinho. Esse aqui sou eu, ó. Eu não fiquei lá na ponta não, mas foi mais ou menos isso aqui que aconteceu. E, só comparando, né? A gente tinha aquele desenho inicial todo maluco de madeira, que a gente não sabia direito ainda como é que a gente ia fazer, mas no detalhamento do projeto a gente simplificou aquela maluquice, colocamos 3 pirâmides segurando as vigas, que segurou aquela mesma laje que a gente mostrou em todos os projetos. Isso a parte de interior. Quem fez o projeto de interiores foi uma amiga nossa, a Luísa, o nome do escritório dela, Box. Tem uma piscina dentro da casa que está ligada com a sala. Do lado esquerdo aqui está a sala. Essa parte da sala, um lareiro, piano, a cozinha está aqui atrás, passa rápido. Isso é a redezinha da varanda. No interior. E aqui a redezinha do jeitinho que a gente projetou. E é isso aí. Tem uma pergunta? Nas primeiras obras, a gente usou um sistema misto de madeira e metal. Nos últimos, só metal e steel frame. A gente viu que não era viável. Por que a gente parou de usar madeira com metal? Na verdade, tinha uma demanda de cliente. Alguns dos projetos de madeira, com muita madeira, o primeiro projeto de madeira que a gente fez é porque o cara tinha um lote de madeira e ele tinha que usar aquela madeira. E a gente, então, fez aquele primeiro projeto, né, de 2013, usando a madeira que ele tinha como matéria-prima. Então, a gente trabalhou na madeira que ele tinha. Né? Aquele outro projeto do Aras, o cliente também ele quis usar madeira. Então, é uma questão mais de, né, decisões do cliente, mas sempre passam pelo crivo do orçamento. Se a madeira tiver
impactando o orçamento, estiver impedindo, a gente tem que se adaptar. Em outras palavras, a madeira é um pouco mais cara. A gente gosta muito de usar madeira, mas madeira licenciada, com extração ecológica e tudo mais, está cada vez mais difícil de conseguir. Por outro lado, o steel frame, além de tudo, o aço, né, não só o steel frame, é reciclável e a gente acha aço para vender em todo lugar. Um dos principais motivos é isso, é a facilidade mesmo. De nada. Alguém mais tem alguma pergunta? Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite. Agora eu não estou mais ouvindo. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, boa noite. Eu queria primeiro parabenizar pela palestra e os projetos incríveis. E eu pude perceber que vocês usam muito placa cimentícia em áreas molhadas. E eu queria saber se essas placas cimentícias recebem algum tipo de tratamento. E se recebem, se vocês já compram essas placas cimentícias com tratamento ou se elas recebem esse tipo de tratamento em loco. A gente usa, né, as placas, né, nas áreas úmidas, elas recebem um tratamento de praticamente uma resina, e ela é feita em loco, né? Então, o nosso processo é esse. Ela vem crua, a gente passa uma proteção primária nelas quando elas chegam no canteiro de obra, a gente manuseia ela já com essa proteção, e depois, quando ela já está aplicada, a gente aplica mais uma demão, que é uma resina comum, uma resina, principalmente essas resinas que não são brilhantes, vamos falar assim, né? São quase impregnantes e tem um aspecto mais acetinado, quase fosco. Ah, sim, obrigada. Que bom que vocês gostaram, Melanie. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta também seguindo nessa mesma linha da placa cimentícia, é que eu notei que vocês usam ela também bastante na área externa. Aí eu queria saber se precisa ter algum tratamento entre elas, né, já que elas não são 100% colocadas uma na outra, né? Eu queria saber Boa se pergunta. existe algum tratamento. O tratamento, não, a placa cimentícia, né? Então a mesma placa usada internamente é a mesma usada externamente. Do Peru. O junta? É a junta. Nas juntas, o que a gente coloca? A gente trabalha então na emenda das placas simplesmente com a junta de poliuretano, né? Na verdade, É uma espécie de silicone, parece aqueles silicones que a gente aplica, mas ele é à base de poliuretano. É um selante, um selante PU, na verdade, né? É um material bem comum na construção civil. Uhum. E ele é aplicado na parte interior da parede, porque nas fotos eu não consegui ver nada cobrindo aquela junta entre os dois. Ele é aplicado entre as placas. Fica uma fresta de 5 milímetros entre as duas placas, de um lado e de outro. E aí a gente vem com uma pistola aplicadora, passa esse produto e depois passa uma espátula. Ah, sim. Muito obrigado. De nada. Falou, Rafael. A gente que agradece pela paciência. E aí, mais alguma dúvida? Então é isso aí?
Legal essa pergunta, Isabela. Sobre o retorno financeiro, o retorno financeiro de uma obra convencional em relação a uma obra dessas é bem parecido. Mas a vantagem é que a gente faz uma obra dessas bem mais rápido que uma obra convencional. Então, enquanto uma construção convencional demora 2 anos, se a gente demorar 5 meses para fazer uma construção desse tipo, a gente faz 4. Então, a gente acaba tendo um retorno financeiro melhor. Se a sua pergunta em relação, né, foi essa, em relação a esse retorno financeiro, comparando com outros sistemas, o Matheus respondeu. Agora, se for em relação ao retorno financeiro, né, para o próprio escritório, para a atividade como arquiteto, o processo como um todo de projetar e construir, ele reserva um retorno financeiro melhor, né? Em vez de ficar só em projetos, ele reserva. E tem um objetivo pessoal de não, né, ficar preso somente na fase de projetos, ir além, participar da construção e ver aquilo construído, né? E isso tem um retorno financeiro, tem uma melhora no retorno financeiro, né, em relação ao escritório, em relação à participação do escritório. É legal isso, que muito do que os arquitetos sofrem só entregando o projeto é que o custo do projeto é 6% do valor da obra inteira. Então, você vai coordenar ali 6% do valor. Se você faz uma obra, você coordena todo o dinheiro envolvido na cadeia. E aí, você tem mais moral até para negociar, você que manda. Quem controla o dinheiro na nossa sociedade manda. Então, além do projeto ficar certo, ficar tudo do jeito que você quer, você ainda consegue um retorno melhor. Quer falar alguma coisa para concluir? Acho que tá. Pessoal, não sei se vai ter mais alguma pergunta aí ou não, mas eu acho que sim. Teve um material mais denso em relação às casas, processos e projetos, mas resumindo, né, a gente fez aquela introdução em relação ao papel do arquiteto, né, a leitura que a gente fez da arquitetura, da experiência nossa, dos objetivos nossos. O que a gente queria deixar para vocês é que vocês abrissem a cabeça, né, e pensassem, ou seja, naquilo que vocês têm na mão, naquilo que vocês têm, né, à disposição. E geralmente nós não somos formados muito para ser, de certa forma, pensantes, ou seja, ter essa atividade de pensar, de inovar, de ter coragem para mudar alguma coisa, e até preguiça. Então, nós somos formados muitas vezes para ficar seguindo a rota que todo mundo já andou e já traçou. Então, o processo construtivo é esse, ninguém muda, é isso mesmo. É por isso que a gente está empilhando tijolo até hoje. Então, eu queria deixar para vocês um recado nosso, é que o que a gente fez, isso está ao alcance de qualquer um, né? E a gente chegou até num ponto, outras pessoas vão chegar em pontos mais distantes, vão ir além disso, né? A gente está no processo que vocês viram lá, que é um processo de retroalimentação, de corrigir coisas, corrigir processos, sistemas. Então, isso está à nossa disposição. A gente se sente, né, com autoridade e autonomia para explorar mais, para pegar mais essas coisas, pegar mais ideias, desenvolver mais. E esse papel, o arquiteto como chefe de obras, a gente entende que o arquiteto, no nosso nicho, naquilo que a gente faz hoje, a gente pode experimentar isso 100%. É lógico que em outros nichos a gente talvez não experimentaria, né, num nicho corporativo, de algumas formas, não experimentaria essa vivência de ser o arquiteto 100% o responsável pelas decisões de um projeto, pelo sucesso ou não.
Então, é um recado que a gente, né, gostaria de deixar. Vocês sejam arquitetos, né, virem arquitetos, peguem o comando, né, mesmo que seja em outros nichos, em outros processos. O projeto de arquitetura é o projeto que dita as regras do jogo, dita as regras da construção. E tem que se entender do bojo como um todo, de todos os processos que estão ligados, que a gente chama de complementares. E hoje, o que a gente vê de fluxo em escritórios de arquitetura, de conhecidos nossos, faça um projeto, entrega para o cliente procura os complementares, e aí esses complementares vão, né, sendo soltos aí, né, no mercado, meu cliente coleta esses processos, esses projetos, vai orçar e não consegue fazer aquilo que foi proposto pelo arquiteto. Então, esse descolamento aí, ele tem que acabar. O arquiteto ele tem que estar presente em todo o processo, né, para que aquilo que foi projetado tenha êxito, seja alcançado. Então, o nosso recado é para que vocês virem arquitetos, né? O desejo é que vocês virem arquitetos, experimentem isso de ter as coisas que vocês projetaram realizadas, né? E de uma forma prática que a nível, né? Estamos falando de a nível, né, do que a gente tem de disposição, né? Você sai da faculdade, você tem aí um mercado aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, né? Você tem um mercado que está carente de pessoas que pensem. Então, há espaço e o recado para vocês é esse aí. Isso aí, moçada. Só tem mais uma perguntinha ali, e aí a gente responde essa pergunta e finaliza, pode ser? Pode. Do Do David jeito que vocês quiserem. Lacerda. Tá, vocês estão lendo aí ou quer que eu leia aqui? Eu leio. As pessoas que executam a obra, se as pessoas são terceirizadas ou trabalham para o escritório. A gente tem uma base gerencial que trabalha para o escritório, mas a maioria dos funcionários da obra, como a gente tem um projeto muito detalhado e a gente sabe certinho o que cada pessoa vai fazer, a gente prefere contratar pessoas ou empresas que executam esse trabalho em pacotes e nos entregam a parte deles. Então, por exemplo, a parte da fundação. A gente contrata uma equipe de construção civil e ele nos entrega aquele piso lisinho que vocês viram na foto. Depois entra a equipe de montagem e entrega a estrutura com chapeamento. Aí tem o bombeiro e o eletricista, fazem seus trabalhos, e por último a pintura. Basicamente é isso aí a casa está pronta. Importante nisso tudo é a gente ter um projeto bem detalhado com especificação de quantidade de cada coisa. Aí você consegue fazer um orçamento legal e fazer um contrato legal para essa turma, de maneira que fique bom para todo mundo. Acho que respondeu, né? Sim. Então, gente, acho que é isso. Muito obrigada aí pela apresentação, pela palestra. Acho que todo mundo gostou pelos comentários aí, tá todo mundo falando super bem. E Nós é que isso. agradecemos a oportunidade de falar. E parabéns para vocês do DA que estão levando a Semana da Arquitetura. É difícil mesmo, mas tem que fazer e é uma parte muito importante da formação. Eu lembro, as coisas que eu mais aprendi foram Semana da Arquitetura, encontro Eleia, Enéia, eu ia em todos e para mim aquilo ali era muito legal. Valeu por ajudar nessa aí, Mila. Você e a turma do DA. É isso aí. Valeu. Então é isso, Valeu. gente. Falou. Tchau para Obrigado. vocês. Até mais. Tchau, tchau. Até.